Os caminhos das religiões sempre foram percorridos lado a lado por seitas. Contudo, há pouco mais de 50 anos, surgiram novas formas de interpretar as religiões. Em 1947, depois de acontecer um estranho acidente com um balão meteorológico na cidade norte-americana de Roswell, as pessoas começaram a acreditar em teorias e conspirações sobre as superpotências mundiais. As pessoas, um pouco por todo o lado, começaram a acreditar que nos Estados Unidos havia registros de contactos com seres de outros planetas. O balão meteorológico passou a ser uma nave espacial vinda de um mundo distante. No mundo inteiro apareceram alegados profetas que estabeleciam ligações entre os livros sagrados e os extraterrestres. A Bíblia, o Alcorão e a Cabala começaram a ter interpretações fantásticas e cada vez mais confusas. Hoje em dia, pouco mudou. Bem perto de nós, em Arganil, encontramos Paulo Santos, um estucador de 32 anos que diz ter uma verdade revolucionária para contar à humanidade. Nós fomos criados por uma civilização extraterrestre. Este planeta era um planeta branco, digamos assim. Aqui havia apenas água e nevoeiros. Quando os nossos pais aqui chegaram, nossos pais, os nossos criadores, ou se preferirem, Deus, digamos assim. Quando eles aqui chegaram, simplesmente tiveram que recorrer a muitas explosões para tirar a Terra do fundo da água, magma, camadas de magma em cima de camadas de magma, de forma a criar a porção seca. Aí então empreenderam em criar vida na água, na terra e para os ares, os chamados pássaros. Depois então criaram o homem à sua imagem e semelhança, conforme se pode também provar. O que distingue Paulo de outros profetas não é uma teoria mais ousada ou vastos seguidores. Paulo afirma ter provas, e mais do que isso. Posso provar que eu fui aqui colocado, eu também não sou daqui, embora me enquadre perfeitamente neste planeta. Paulo usa a Bíblia para fundamentar tudo o que defende. Segundo Paulo, logo no início da Bíblia, no livro do Gênesis, há uma passagem que mostra Deus não como uma entidade, mas várias. Façamos o homem à nossa imagem. Para Paulo parece tudo muito claro. Todos os seres humanos foram feitos por extraterrestres. Ou melhor, por seres humanos vindos de outro planeta. O próprio Paulo acredita que não é humano. Foi inseminado biologicamente por uma entidade extraterrestre. Fui enviado para aqui na altura do meu nascimento, é 1 de agosto de 75. Inclusive constam registros de que nessa altura os OVNIs, o nome técnico mesmo são EFAs, mas os OVNIs pairaram em França e um pouco por toda a Europa. E quem é que na história teria a mesma característica? A resposta pode ser desconcertante para a maioria das pessoas. Eu sou filho de um deles, diretamente. Assim como também Jesus era filho de um deles, diretamente. Paulo acredita que, à semelhança de Jesus Cristo, tem uma missão. Posso dizer que sou um profeta extraterrestre. Posso dizer que se a humanidade se converter mediante os estatutos dos nossos pais, será poupada completamente do juízo final, o chamado juízo final. E ao longo da história, Paulo não teria sido o único profeta extraterrestre. Jesus, sim, Jesus também era meio extraterrestre. Consta ali que na Bíblia que Maria engravidou pelo Espírito Santo. É assim, que ela não foi engravidada por José. Tudo bem, essa parte é real. Mas que ela não engravidou assim a respirar o ar da vida, não é? Isso também não. Houve, de facto, um contacto sexual direto do qual resultou Jesus 9 meses mais tarde. E ele tinha a mesma missão que eu tenho também. Para aqueles que sentem algum temor perante as palavras de Paulo, não se preocupem. A salvação, segundo este alienígena, pode ser encontrada através da ecologia, entre outras coisas. Primeiro passa por respeitarmos a nós mesmos. Ao respeitarmos a nós mesmos, vamos ser uma família. Ao sermos uma família, vamos também ter princípios para respeitarmos também o planeta, porque nós dependemos dele. É dele que nos vem a alimentação, o ar, tudo. E a partir daí estaríamos prontos, teríamos conquistado a confiança dos nossos pais. A partir daí eles viriam estar connosco em segurança, porque nós seríamos dignos de confiança. E se ainda pairam dúvidas sobre a forma como Paulo adquiriu conhecimento sobre estes assuntos, ele esclarece-nos. Foi um dos símbolos máximos da Igreja Católica, que é o Arcanjo Miguel. Era ele que aparecia já aqui há uns 3 mil anos atrás. Ele apareceu e a voz dele está descrita na Bíblia. A minha voz é a dele, ele é o meu pai direto e ele é que me indicou tudo isto. Mas, pelos vistos, o Arcanjo Miguel vai um pouco mais longe.
E o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Portanto, este timbre de voz. Aqui o versículo 21, portanto, declara, registra em como era mesmo o arcanjo Miguel a falar. Através de Paulo, o arcanjo Miguel e os extraterrestres em geral conseguem mesmo transmitir-nos mensagens de forma económica e ecológica. Segundo Paulo, há mesmo uma descrição da voz do arcanjo Miguel na Bíblia, a mesma voz que podemos ouvir no Paulo, só que com sotaque de Arganil. E se alguma dúvida restar, os extraterrestres deixam-nos uma mensagem. Ao ouvir uma pergunta, querem dar alguma mensagem? Querem transmitir através de mim? Eu, neste momento, uso este corpo como um telemóvel. Neste momento, quem vos fala é o próprio arcanjo Miguel, aquele que vem citado nas partes bíblicas que viram. Pensem em tudo o que foi dito. Tudo tem a minha assinatura e a minha autorização. Alguma coisa que queiram ver esclarecida, pois convidem-me. E eu logo lá estarei. É tudo o que tenho a dizer. Foi isto. Não fui eu a falar. Também é importante saber como são os extraterrestres e Paulo, que é o nosso contacto privilegiado, oferece-nos a resposta que esperamos. Em todo o universo há bilhões, não é milhões ou apenas algumas centenas, mas há bilhões de tipos de extraterrestres. Não é raças, é tipos. Há quem os qualifique como raças, mas pronto, eu não vou por aí. Há bilhões de tipos de extraterrestres diferentes. Aqueles que nos criaram são semelhantes a nós. Há, portanto, extraterrestres, como mencionou, que têm um crânio muito desenvolvido e estes mesmos extraterrestres foram os que criaram ou dominaram muito tempo na civilização egípcia, os quais constam na internet muitos factos, em inscrições egípcias, desses mesmos crânios. Eles andaram aqui com a utilização dos nossos pais. Esse povo, portanto, o povo egípcio, foi o que escravizou o povo judeu, que depois os nossos pais libertaram como um prémio para eles se converterem a eles. Mas esses seres existem em muita escala. Existem aqueles mais pequeninos. Eu dou-me muito bem, inclusive, com o líder de Dolnark, é um planeta também muito longe daqui. Eles têm apenas 90 centímetros de altura e são assim, eles são brancos, têm os olhos amendoados, pretos, muito grandes, mas são pessoas muito dóceis que me deram muitas diretrizes sobre como o ser humano se deve caminhar para ir ao encontro da vontade dos nossos criadores e assim tornar o planeta um mundo melhor para se viver, que os nossos filhos herdarão. E também tivemos uma descrição de como foi o primeiro contacto dos extraterrestres com Paulo. Foi através de uma chamada telepática que eles me fizeram. Fui ao alto de um monte e eles aí apareceram-me e puseram uma par da minha missão, a qual eu aceitei, logicamente. E será que se sente medo perante o contacto com um extraterrestre? Medo não senti. Aliás, inclusive, é uma altura... a primeira vez que vi com estes olhos uma nave, eu tinha 12 anos, tinha vindo dar comer a uns cães que eu tinha na altura, e quando vi aquilo, eu vi um OVNI a passar por cima da minha casa, com caças bombardeiros atrás dele. Eu tive, se calhar, medo que ele fosse apanhado, mas fiquei assim... Compreendi que algo me ligava a eles, mas eles nessa altura não pararam para me falar. Se acha que a teoria de Paulo Santos é menos credível por ainda não ter visto tecnologia alienígena a ser utilizada por cientistas norte-americanos, engane-se. Ele esclarece. Nós temos essa tecnologia, só que não é rentável aos líderes por assim ser, deste planeta. Porque há muito tempo que a energia solar é conhecida. Inclusive, tenho conhecimento que aqui há uns meses atrás foi descoberta numa cidade, não sei se era Maia, se era Inca, não quero estar a mentir, mas já nessa altura possuíam carros que se deslocavam a 130 km/h deslocados a energia solar. Portanto, é assim, tudo isso existe, mas não é do interesse das grandes potências que isso seja mostrado, porque os lucros que o petróleo dá seriam retirados. E como a resposta à maioria dos enigmas da humanidade acabou por nos ser dada, não se admire quando um dia for a passar na rua e encontrar um extraterrestre a ler o jornal, mesmo ao seu lado.